começar esse vídeo aqui falando que O Senhor dos Anéis, a trilogia dirigida pelo Peter Jackson, é uma das razões desse canal existir. O Refúgio Cult ele existe muito também por causa de Senhor dos Anéis. Eu tenho uma ligação, assim como eu tenho certeza que boa parte de vocês que estão vendo esse vídeo aí tem com essa trilogia original que surgiu lá no início dos anos 2000. Eu era um moleque, tá? Quando eu fui assistir no cinema A Sociedade do Anel, eu tinha 10 anos, cara, 10 anos. Isso foi em 2001. E a partir dessa experiência, a minha vida mudou. Eu posso falar, exagerar, você tá exagerando, sim. A minha vida mudou porque eu lembro até hoje, tendo a experiência, vendo esse filme épico de fantasia ali no cinema e como eu fiquei deslumbrado e como isso mexeu comigo, e eu fiquei pensando, e eu fiquei meio que obcecado naquela história, naquele universo, e sempre ansiando ali para os próximos 2 anos acompanhar os outros 2 filmes maravilhosos que viriam a seguir. Enfim, esse vídeo vai ser um vídeo mais emocional, sabe, nostálgico também, falando sobre essa saga, essa trilogia do Senhor dos Anéis, que é importantíssima para a história do cinema, ganhou prêmio pra caramba, mas principalmente é importantíssima para mim. Então, bora lá. Sejam todos muito bem-vindos a mais um Refúgio Cult, meus amigos. Hoje a gente vai falar sobre O Senhor dos Anéis. Lucas, qual? A trilogia, tá? Eu já vi esses filmes várias vezes. Tenho certeza que muitos de vocês também, porque O Senhor dos Anéis é assim, né? Tem gente que não gosta, que não tem paciência, aquela coisa. Tudo bem, faz parte, é isso, né? Agora, quem gosta tem esse vínculo, tem esse apreço, tem essa conexão, essa nostalgia entre várias outras coisas, tá? Eu vou focar sim nos filmes, mas lembrando que o autor, o criador dessa grande obra é o J.R.R. Tolkien, esse britânico que escreveu, né, a saga Senhor dos Anéis entre 1937 e 1949. Lembrando que numa época de Segunda Guerra Mundial, hein? Que a guerra estava acontecendo, que os tempos eram bastante sombrios. Isso, inevitavelmente, tá ali em Senhor dos Anéis, né? A guerra, o caos, a obsessão pela dominação, pelo poder, pela ganância, a esperança, a morte. É algo, né, muito corriqueiro, corriqueiro na nossa vida, no nosso cotidiano definitivamente, mas é um tema muito crucial aqui para o Senhor dos Anéis, né? Quem não vai lembrar das falas, das filosofadas do Gandalf, principalmente ali em O Retorno do Rei, sobre a morte, sobre a passagem. É bonito demais, cara. Eu chego, me arrepio, me emociono e me emocionei de novo. Você sabe por quê? Eles estavam comemorando 25 anos do lançamento de A Sociedade do Anel, né? Nos cinemas e tal. Então a gente teve exibições especiais em cinemas pelo Brasil inteiro. Eu confesso que eu comprei para os 3 filmes, para ter a experiência de novo dos 3 filmes no cinema. Não consegui nem na Sociedade do Anel e não consegui nas Duas Torres por coisas da vida. Mas eu felizmente consegui ir para experienciar novamente no cinema, na tela grande, O Retorno do Rei, né? Que foi um filme lançado em 2003, que foi vencedor de 11 Oscars, ele foi indicado a 11 Oscars e ele recebeu os 11, tá? E aí, melhor direção, melhor filme, melhor um monte de coisa. E a gente entende o porquê, tá? Mesmo esse filme tendo sido lançado 23 anos atrás, né? Há 23 anos, o Retorno do Rei, é impressionante como visualmente, esteticamente, o filme ele permanece lindo. Ele permanece, como o povo fala, liso, sabe?
é um negócio... E isso muito por quê, tá? Aqui a gente tem que fazer esse disclaimer. Porque o Peter Jackson e companhia usaram muitos efeitos práticos, né? Cara, a maquiagem dos orcs, né? Aquela coisa nojenta, grotesca, a movimentação daquelas próteses, né? As armaduras, né? O figurino, os detalhezinhos, o cuidado, isso tudo é preservado de uma maneira magnífica, né? A gente tá falando de mais de 20 anos. E eu arrisco dizer que daqui 30 anos, daqui 40 anos, as próximas gerações, se não for o povo anacrônico, né, aquele povo que fala, não gosta de ver coisa velha, esses aí são chatos, você pode, né, agora, a galera que, né, aprecia essas obras e, pô, deixa eu ver ali o que fizeram no início dos anos 2000, nessa virada de século, né, e eu acho que vai ser uma coisa que ainda vai impressionar aos olhos, narrativamente, a aventura, e olha o poder desse tipo de obra, de atravessar gerações. Da mesma forma que a gente pega um Nosferatu do Murnau, feito em 1922, e consegue apreciar, admirar aquilo. Claro, escopos diferentes, escalas diferentes, né? Mas foi um filme realizado lá no início do século XX, o Nosferatu, ou filmes que vieram na década de 50, na década de 60, os filmes do Hitchcock. Então é isso, e o Retorno do Rei, ele continua tendo essa magia, e é muito bonito de assistir. Eu me emocionei várias vezes vendo o filme, e de vez em quando eu olhava ali na sala de cinema pro pessoal, assim, eu dava um observar, eu gosto muito de observar comportamentos. E a galera, cara, vidrada, a galera dando risada como se fosse a primeira vez. Você via risos de satisfação, olhares de satisfação. Então é sobre isso. Lucas, eu acho chato, Senhor dos Anéis, de novo, tá tudo bem, né? Mas quem tem essa conexão é um negócio muito forte, e algumas dessas coisas que eu acabei de descrever fazem parte de um todo do porquê essa saga, essa trilogia inicial, o Hobbit, eu gosto do primeiro Hobbit, mas depois o negócio vai para um lado que, né? Mas a trilogia do Peter Jackson é praticamente irretocável. Confesso também, já que eu tô falando de O Retorno do Rei, que eu vi a versão expandida, né? Estendida, melhor dizendo, do Retorno do Rei agora nos cinemas. E ela tem 4 horas e pouco. Eu não tenho problema de ficar sentado 4 horas ali, né? Mas eu consigo entender que tem algumas ceninhas ali no meio, né? Isso são cenas que dão até uma certa atrapalhadinha na montagem, cenas ali que a ordem ela fica meio esquisita, que você entende completamente o porquê que eles removeram essas cenas da versão original ali que foi exibida no cinema, que tem cerca de 3 horas e meia, né? Mas dito isso, ainda é uma experiência extraordinária. Prepare for battle! Pessoal que tem ali a base de uns 30 anos mais, vai lembrar que antigamente, né, a galera falava que Senhor dos Anéis era uma obra impossível de ser adaptada para os cinemas, né? Que a obra do Tolkien, por conta da escala, da magia, da coisa das guerras gigantescas e das criaturas, seria impossível. Tentaram antes, né? Tiveram animação, tem aquela coisa do Senhor dos Anéis dos Beatles, né? Enfim, tem outros países que fizeram versões também, outras versões do Senhor dos Anéis. Mas aí tem um cara chamado Peter Jackson, nascido na Nova Zelândia, onde ele gravou inclusive essa trilogia, que na década de 80, na década de 90, o povo olhava pra ele e falava assim, esse cara aí é diretor de filme trash. É diretor de filme de terror / comédia de baixo orçamento, com sangue e gore pra caramba. Dirigiu em 1987 o Bad Taste, o Náusea Total, que é totalmente trash. Em 1992 ele dirige um outro trash, bastante famoso, cultualizado hoje em dia,
que é o Fome Animal, que é um filme que eu gosto pra caramba e eu quero fazer um vídeo só pra ele em breve. Dirigiu também na década de 90, uns anos depois, em 96, aquele Os Espíritos com Michael J. Fox. Assisti demais esse filme no SBT, ó, das antigas. Então você olha pra Peter Jackson, né, esse rapaz ali fazendo esses filmes, comédia, terror e tal, você não dá nada pra ele, né? E eis que esse cara bate no peito e fala assim, não, peraí, pô, eu vou fazer Senhor dos Anéis, eu vou encarar, vai ser difícil, vai ser árduo, vai ser um trabalho assim que vai consumir minha vida, mas ele foi lá e fez, né? Claro, um projeto que ele já estava arquitetando ali por muito tempo. Eis que em 2001 ele lança A Sociedade do Anel, em 2002, ó, um ano atrás do outro, hein? 2002, As Duas Torres, em 2003, né, O Retorno do Rei. Cada filme custou cerca de 100 milhões de dólares, que se a gente for pegar para os filmes de 300, 400 milhões de dólares para cima, hoje em dia você fala, meu Deus, esse cara fez milagre, né? E arrecadou muita grana. Nós estamos falando de papo de bilhão, né, de bilhões, enfim. E é isso. E eu acho, cara, uma coisa interessante sobre a trajetória do Peter Jackson, essa coisa dele bater no peito e ir lá fazer e fazer de maneira extraordinária, porque não é só o cara falar e fazer, mas ele conseguir chegar lá, ele conseguir fazer o negócio com primazia, né? E ele fez isso também, é fruto da paixão, da dedicação dele, não só pelo cinema, como pela própria obra do Tolkien, né? Isso é muito importante. E eu faço uma relação entre essa história do Peter Jackson e tal com o próprio Frodo, né? Porque o Frodo é aquilo, é um hobbit lá do condado, que tem, né, a vidinha dele lá e tal, bebe suas cachaças, amigo do Sam, vida pacata, pequenininho, pé cabeludo gigante, né? Eis que ele recebe ali do titio, do Bilbo, né, o anel. Um anel do poder. Um anel que, se cair nas garras de Sauron lá em Mordor, acabou. Acabou tudo, né? Então ele precisa, numa jornada gigantesca, para aquele ser tão minúsculo, tão pequeno que, né, o povo olhava fragilizado ali, ele vai ter que ir contra o impossível, ir até Mordor e ir lá no vulcão destruir, né, esse anel, que é um anel hipnotizante, que é um anel extremamente poderoso ali, que é um anel, né, que traz a coisa da ganância, do poder, que traz ali de todos os seres o pior daqueles seres, seja um hobbit, seja um humano, seja um elfo, né? E é isso, né? Aquele serzinho que ninguém dava nada foi lá, não acreditado por quase ninguém, e fez, né? Claro, com muita ajuda do Sam e outros, né? A própria Sociedade do Anel, mas o Sam é um personagem importantíssimo. E quando eu vejo que muita gente, né, ali os personagens no final do Retorno do Rei, e agora mais do que nunca, fala muito do Frodo, e claro, o Frodo, eu ia falar o Fodo. O Frodo, ele carrega esse peso, né, essa coisa que mexe psicologicamente, que é um fardo muito pesado para aquele serzinho, né? Mas o Sam, meu amigo, literalmente carrega ele, né? E todo o embate que ele tem com Gollum, com Sméagol, né? Que o personaginho que é marcante sim, que é importante sim, mas que dá vontade de você igualmente esganar como o Sam, né, faz e quer fazer. E é isso, né? Frodo e Peter Jackson, tô devaneando aqui, mas sabe essa coisa da jornada de alguém ali, o Peter Jackson naquela carreira ali, nos filmes trash dele, coisa e tal, e de repente ele faz essa coisa que entra para a história do cinema, né? Que é premiada e até hoje é muito lembrada, e provavelmente daqui 100 anos, se estivermos aqui, vamos torcer para que sim, as pessoas vão lembrar e vangloriar, né? Será que... Aí eu fico pensando, será que daqui uns anos fazem um remake no cinema, né? Daqui, sei lá, uns 15, 20 anos, 30 anos? Eu não vou falar nem que sim, nem que não, mas que pode ser sim, pode. Mas essa aqui já tá
guardada, já tá garantida e selada, né? E eu tava falando do Frodo e tal, mas quantos e quantos personagens carismáticos, importantes, marcantes a gente não tem nessa saga, nessa trilogia, né? Você tem o Frodo, você tem o Sam, você tem o Pippin, você tem o Merry, você tem o Legolas, que eu pagava pau pra caramba pro Legolas, pro estilo dele ali, né? Você tem o Gillen, que é um alívio cômico, que também é muito bem-vindo. O Aragorn, que é um personagem também imponente, né? Aquele humano, aquele romance com a elfa, aquele amor impossível deles ali, mas também um guerreiro respeitado, um guerreiro honrado. O nosso Gandalf do Ian McKellen, que é facilmente top 3 dos meus personagens de Senhor dos Anéis favoritos, né? Aquela sabedoria, aquele carisma. Cara, o olhar do Ian McKellen, quando ele tá, né, falando ali uma coisa, inclusive, pra mim é uma injustiça. Beleza, Senhor dos Anéis ganhou o Oscar pra caramba. O primeiro tem 4 Oscars, o segundo tem 2 e o terceiro tem 11. A maioria em categorias técnicas, mas os atores, eles eram meio escanteados ali, sabe? Eu acho que o Ian McKellen, numa categoria ali de melhor ator coadjuvante, porque eu acho que a entrega dele... são sutilezas, são coisas minimalistas, mas a voz mansa e às vezes a voz grossa, imponente, quando ele precisava, né? Quando ele precisava elevar o tom ali em batalha, em conflito. Então, gosto demais, né? Então, sem contar Saruman e outros antagonistas aí, o próprio Sméagol e a interpretação do Andy Serkis, né? A entrega do Andy Serkis, que também é importantíssima. Então, esses personagens, a alma deles, a identidade deles, os conflitos internos existenciais ali, né? Tem o Boromir lá no primeiro, né? A coisa da ganância dele, do anel ali, como isso transforma ele, como isso ecoa lá no comportamento do pai dele, do luto. Então é tipo aquilo, não é só o tabuleiro do xadrez que é bonito, que é aquela coisa reluzente, cara, rica e tal. Não, as pecinhas, né, elas importam muito. A grande maioria tem tanto valor quanto o próprio tabuleiro e isso agrega demais, né, a experiência final. Don't see it, do you? He's a villain. E uma coisa que cada pessoa que experienciou na época do lançamento, todos nós éramos mais jovens, alguns nem existiam, alguns que estão vendo esse vídeo nem existiam naquela época, né? Mas uma coisa nos impressionava, que era uma coisa que eu já mencionei rapidamente no início do vídeo, que são as guerras de O Senhor dos Anéis, o fator das guerras em As Duas Torres, em O Retorno do Rei, aquela quantidade de bicho no campo, porque eu ia falar gente, mas não é só gente, né, de orques, aquela imensidão, aqueles exércitos com 10 mil mais 10 mil ali indo para a batalha e na hora desse impacto, desse confronto, dessas invasões, né? A escala das batalhas, a escala da batalha lá em As Duas Torres, acontecendo à noite, na chuva, né? Peter Jackson sabendo filmar uma batalha gigantesca à noite, né? Coisa que, enfim, alguém têm certas dificuldades aí, tudo bem? Mas é lindo de se ver, é lindo demais e é conflitante, porque olha só, eu falo da palavra beleza, lindo, né, aquela coisa que impressiona, eu moleque com os meus 10, 11 anos vendo isso, eu ficava deslumbrado, obcecado, meu Deus, como que fizeram isso? Orc existe na vida real, esses bichos, esses magos estão ali, né, no jardim. Mas é isso, né? É um reflexo do período que Tolkien escreveu, né? Essa obra final lá de 1937, 38, 39, Segunda Guerra Mundial, trazendo toda essa coisa maléfica, coisa bizarra da guerra, né? A destruição, a devastação da guerra. Olha quantos seres foram simplesmente esmagados ali pela guerra em Senhor dos Anéis, e isso não é diferente na vida real. Até hoje, Tolkien escrevia isso há 100 anos, né?
E as coisas mudaram, né? A gente vê que não muito, né? Tem certas coisas que até pioraram, por assim dizer. Algumas melhoraram, tá? Eu não vou falar aqui, não vou ser aquele cara 100% fatalista, né? Porque sim, felizmente algumas coisas melhoraram, ainda bem, né? Mas é tipo a gente como humanidade, a gente vai numa praia cheia de onda, né? E a onda vai batendo na nossa cara e a gente vai nadando e às vezes a gente consegue fôlego, que são essas melhoras, mas a onda ela vai puxando, ela vai levando e a gente tem que ter cuidado com isso. Então eu acho que esse fator guerra de O Senhor dos Anéis, ele é muito importante para a trilogia como um todo, mas é um grande eco, um grande reflexo do que essa obra quer dizer para com o nosso mundo e como essa devastação, né, acaba, é perigosa e não é benéfica para nenhum lado, né? No fim das contas, todo mundo perde, todo mundo sofre, né? Só que em batalhas tem gente que vai igual os orcs ali, igual Sauron e companhia, né? Ali sem pensar muito, vai ali, ó, quase sem usar cérebro, o que importa é a dominação, é o poder, é a ganância. Mas no meio disso, você tem pessoas, seres, melhor dizendo, né? Tem pessoas lá também, mas seres que valem a pena, que fazem valer a pena, assim como na vida real. Então, quando você vê a lealdade, a confiança, a amizade, que são temas muito, né, recorrentes aqui nas obras também, do Sam com o Frodo. Não desistia do Frodo, mesmo pisado, mesmo ali, tava com o Frodo, né, e levava e carregava, né, a irmandade ali dos hobbits. E essa coisa da diferença, né, entre as raças que viviam isoladas ali, os elfos para lá, os anões para cá, os humanos para lá, os hobbits acolá, né, de vez em quando trombavam um com o outro, mas era aquilo, né? E aquela ameaça, aquele poder, né, aquela coisa que poderia acabar com, né, aquela era, né, precisou essa união, precisou essa junção, precisou de egos serem abaixados. Você vê a competição ali entre Legolas e Gillen, né, quem mata mais e tal, que se transformou numa amizade, num companheirismo. Eles que não se trombavam, não se gostavam ali, no fim das contas estavam de mãos dadas e falando: tu é meu parceiro, tu é meu irmão, né? O que a gente vivenciou aqui nesse tempo, né? Ninguém vai apagar. E é sobre isso, né? Às vezes a gente olha alguém, às vezes a gente não gosta de alguém e fala: meu Deus, a gente nem conhece, a gente nem sabe das dores da vida da pessoa, o que a pessoa está passando. Ah, a pessoa é diferente de mim, e daí? Isso quer dizer o quê? Né? A gente vive num mundo tão gigantesco, tal qual, né, o mundo de Senhor dos Anéis, com tanta diferença, tanta coisa. Então, tipo assim, é óbvio que muita gente que vai assistir Senhor dos Anéis e tá ali pelo entretenimento e tá tudo bem, né? A diversão ali, o cinema. Não, eu quero ver a batalha, eu quero ver. Mas esses detalhes, essas mensagens, essas reflexões, elas estão ali, elas estão potentes. Tolkien querendo explorar a fundo ou não a obra, quando ela é lançada para o mundo, quando ela passa gerações, décadas, aí cabe a gente tirar leite de pedra e falar assim: não, peraí, isso aí tá ali, isso ali é forte, isso ali é presente, faz parte da essência daquela jornada e da evolução, né, daqueles personagens. Frodo wouldn't have got far without Sam. Eu tenho pra mim, não sei se você pensa igual, que a fantasia, os próprios filmes, mas vamos falar da fantasia, da magia, de Gandalf, companhia e tudo que abrange aqui Senhor dos Anéis, né? Ela é um escape. Ela é um escape da realidade. Por mais que a realidade esteja ali nas entrelinhas, como eu mencionei, mas a fantasia, a magia dessas obras que importam pra gente, né? Elas são esse refúgio. Olha só, elas são esse lugar que a gente tá ali pra estar. A gente tá ali pra... Peraí, eu tenho os boletos pra pagar, eu tenho uma doença pra tratar, eu tenho um parente que tá mal, que tá... Sabe? Eu tenho muitos problemas
né, a vida tá aí, né, ninguém disse que seria fácil, mas esse tipo de obra teletransporta a gente. E eu digo isso porque, né, enfim, não vou adentrar isso novamente, mas eu passei por momentos difíceis nesse final de 2025, início de 2026, bem difíceis mesmo. E estar 4 horas no cinema revendo O Retorno do Rei, mesmo sendo um filme que eu já vi, sei lá, umas 4, 5 vezes antes, não teve um minutinho, eu tô tentando lembrar aqui, mas não teve um minutinho que eu tava pensando nesses problemas. Não teve um momento que eu falei, ah, não, pera aí, eu tenho que pagar aquela conta. Ou, meu, sabe? E quando a gente fala sobre essa nova era dos streamings, né? É bom você ver filme em casa também, tô falando que é ruim não. Mas o pessoal fala que a experiência no cinema vai acabar. Eu acredito que não, né? Pode-se mudar várias coisas, já está mudando. Mas eu acho que não, e não pode acabar. É isso, a importância do cinema, dessa experiência, da gente ver a grandeza desses filmes, nessa tela grande, nesse som, nesse escuro, essa experiência coletiva, né? De eu olhar pro lado e ver as pessoas satisfeitas, dando risada e aprendendo reaprendendo a se conectar, esquecendo porcaria de celular por 4 horas. Né? A gente hoje não consegue ficar 10, 15 minutos longe do celular. São 4 horas, mas é porque aquilo que está diante da gente faz a gente, né, esquecer. E a fantasia não precisa ser só um filme de fantasia, mas essa fantasia criada pelo cinema, seja um filme de magia ou um filme que não seja de magia, né, ela é capaz de fazer isso. É isso que movimenta. É por isso que O Senhor dos Anéis é um dos motivos que me fazem fazer isso aqui, sentar nessa poltrona e falar de filmes com vocês, né? Engraçado e irônico, né? Eu geralmente trago filmes de terror, que é o meu gênero favorito, que é o gênero que o Peter Jackson começou na década de 80, na década de 90. Trago tantos filmes trash quanto não trash aqui no gênero de terror, mas eu faço questão de trazer o que foi ali, né, o magnus opus desse diretor, que apesar de ter elementos bizarros e ter elementinhos de terror ali, O Senhor dos Anéis, não, ele abre mão disso, ele traz na carga, claro, né, na experiência dele isso, mas ele abandona, entre aspas, isso por um bem maior, para entregar aí essa grande obra do cinema mundial. E assim como os personagens de O Senhor dos Anéis, o Gandalf fala disso, o Frodo no final de O Retorno do Rei fala isso pro Sam, quando ele entrega o livro pro Sam continuar escrevendo ali as histórias, né, e vai pro infinito, ali com o barquinho, é sobre as histórias que a gente deixa, né? Sobre o nosso legado, é sobre legado. O Tolkien deixou o legado dele, né? E é por isso que é importante o presente. Eu não tô falando de futuro, eu tô falando do presente, o que a gente, né, vive, o que a gente aprende, o que a gente repassa para as pessoas que a gente ama, para os nossos familiares, para os nossos filhos, para os nossos primos, para os nossos netos, para você que já é avô, avó, né? E não precisa ser um livro, não precisa você escrever o seu Senhor dos Anéis, né? Eu digo na vida, nos ensinamentos, né? A gente vê tanta notícia ruim, né? Tanta coisa assim. Então, esse tipo de coisinha, né? A gente deixa pro legado. São coisas que transcendem a morte, transcendem um fim, né? A gente, como existência, como ser humano, a única certeza é a morte. Ela é inevitável. Mas ir para além dela, né? O que deixa? E essa é mais uma mensagem aí de Senhor dos Anéis. Não só do final de Senhor dos Anéis, mas dele como um todo, né? Eles estavam lutando para destruir essa porcaria desse anel. Não era só para destruir o anel e ganhar a guerra, não, era para poder continuar, pra gente poder continuar escrevendo histórias pro Frodo, pro Sam, né, para as novas gerações. É a mesma coisa pra gente, quando o povo fala, vamos preservar o meio ambiente,
né? Vamos poluir menos, vamos fazer cada um a nossa parte e tal. E estamos falando não só a gente como indivíduo, mas essas grandes empresas aí que não tá nem aí, tem que cobrar mesmo, tem que botar na parede, tem que encher o saco, tem que ser chato, tem que ser persistente, tal como Frodo foi juntamente com Sam lá enchendo o saco, mas foi para destruir essa porcaria do anel, para a Terra-média continuar, para novas eras, né, surgirem ali. E, enfim, e é a mesma coisa com a gente tem que persistir, a gente tem que ser chato sim com essas coisas para o mundo continuar, aos trancos e barrancos, mas continuar, principalmente para você que tem filho, para você que vai ter neto, bisneto, né, e daqui 50 anos, 100 anos, né, é sobre isso. Enfim, meus amigos, já falei demais, né? Tô devaneando aqui muito, porque sim, tudo isso aqui e muito mais, provavelmente que eu esqueci de falar e tal, enfim, tem uma pauta aqui, mas Senhor dos Anéis me traz, né, esses pensamentos, reflexões e isso. Cinema é isso, tá? Também. Não é só entretenimento, é entretenimento, mas é arte. E a arte, ela tem o poder de fazer essas coisas com a gente. Ainda bem, já pensou? Se é só uma coisinha banal, fresca, besta, né? A gente não estaria fazendo canal sobre isso, escrevendo sobre isso e etc, né? Eu dou uma nota 10, tá? Pra trilogia. O meu preferido ainda é A Sociedade do Anel. Para as versões estendidas como do Retorno do Rei, tem alguns pontinhos ali, um negocinho ou outro, mas a obra, essa trilogia como um todo, para mim é uma nota 10 por conta de tudo isso que eu mencionei aqui e muito mais, tá? E você, o que você acha de O Senhor dos Anéis? Você que está aqui, tal qual numa versão estendida de Senhor dos Anéis, aturando esse cara falar até agora, né? Existem outras mensagens? O que O Senhor dos Anéis representa para você, né? Os comentários não é só para eu ler, é para eu ler, mas para as outras pessoas, né? Pra gente como comunidade aí debater. Ou você é do time que para você não faz diferença nenhuma, Senhor dos Anéis. Lucas, para mim vai passar batido, né? Vai continuar passando batido porque e tá tudo bem. Eu tenho certeza que no seu coraçãozinho aí tem outras obras. Vamos pegar do cinema, mas pode ser série também, literatura, arte de modo geral, que você tem essa sensação também, assim como eu e tanta gente tem com O Senhor dos Anéis. Fala aí também as obras que te despertam, né, esse encanto, vamos dizer assim, essa paixão. Se você ainda não é inscrito aqui no canal, se inscreva aqui embaixo, clique no sininho para receber todas as notificações, deixa o seu like, que ajuda muito o Refúgio Cult, e se torne membro do canal para a gente conversar mais ainda nas lives dos membros, para participar aí da comunidade do canal. Você apoia o canal também e tem novidades para 2026. Você gostou desse vídeo aqui, ó? Dá uma olhadinha aqui no link, se torne membro para você ter ainda mais. E eu vou ficando por aqui, caso você tenha perdido os últimos vídeos do canal, ó, estão passando bem aqui do meu lado, é só clicar e assistir, caso o YouTube não tenha te mandado. Um grande abraço e até mais.